os caminhos concretos da expertise jurídica, entregando a vanguarda do direito superior na prática. Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. IEJA. Ensinar é o que fazemos direito. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com os senhores e com as senhoras para tratar de um tema que é muito recorrente na jurisprudência do TSE. Eu posso dizer que ontem mesmo, terça-feira, tivemos sessão e 2 processos da pauta jurisdicional eram relacionados a esse tema que a gente vai discutir hoje, que se refere à composição feminina nas listas partidárias, a presença de mulheres na lista de candidatura que os partidos oferecem. Esse tema não é novo, ele é antigo e ele se renova com múltiplas facetas e ele deriva muito do artigo 10º, parágrafo 3º da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições. O que diz o parágrafo 3º? Do número de vagas resultante das regras previstas nesse artigo, cada partido ou coligação preencherá um mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Então aqui a gente já tem uma premissa básica. As listas de candidatura, e quando eu estou falando de lista de candidatura, eu necessariamente estou falando de candidatura proporcional, porque a gente sabe que cargos majoritários, os partidos só podem lançar um candidato para cada vaga. Então, é um candidato para prefeito, uma chapa, na verdade, una indivisível para prefeito, uma chapa para governador, uma chapa para presidente da República, uma chapa para Senado, se for uma vaga, ou 2 candidatos ao Senado, digo 2 candidatos, 2 chapas, se forem 2 vagas em disputa. Então, quando a gente fala em candidatura majoritária, é um candidato por cada vaga. Agora, quando a gente fala de candidatura proporcional, vereador, deputado estadual, deputado federal, nós estamos falando de listas. Os partidos, as coligações e agora as federações partidárias, que a professora Roberta muito bem estava conversando com os senhores e com as senhoras, o partido, coligação, não existe mais coligação proporcional, existem federações, agora é certo, então, ou o partido ou a federação, ele vai te apresentar uma lista, e uma lista composta por vários nomes. E nos termos do artigo 10º, parágrafo 3º, essa lista não pode ser monossexual, eu gosto de dizer, não pode ser uma lista que tem um sexo só, não pode ser uma lista só de homens, não pode ser uma lista só de mulheres. A lei é muito clara quando diz que deverá preencherá. Então, existe um impositivo legal de 30% mínimo de cada um dos sexos. E aí vem a primeira pergunta, certo? Mas e depois? O que diz aqui a lei? E se não cumprir os 30%? Está dito aqui que preencherá. E se não preencher? A lei não trouxe consequência explícita. Isso já traz um primeiro problema, porque a gente sabe que obrigações legais sem sanções correlatas não são mais obrigações, são meras recomendações. Então a gente percebe que a construção jurisprudencial desse artigo 10º, parágrafo 3º, ele vem de muito tempo e envolve, é obrigatório ou não preservar os 30% de um dos sexos? Sim, é obrigatório, disse a jurisprudência do TSE. Certo. E se não cumprir, qual é a sanção? Já que a lei não traz nenhuma. Esse foi o primeiro problema que se apresentou perante a Justiça Eleitoral. E o que se entendeu é que é possível questionar a regularidade dessa lista de candidatura apresentada na perspectiva do DRAP, que é os documentos de regularidade de atos partidários. Nós todos sabemos que toda vez que um partido faz uma convenção, isso gera uma ata, são escolhidos os nomes, as candidaturas, e quando chega o momento do pedido de registro de candidatura, a gente tem 2 registros. A gente tem o DRAP, documento demonstrativo de regularidade dos atos partidários, e nós temos os registros individuais, que aí sim, nós vamos discutir se a Maria Cláudia está apta, se ela tem idade, se ela tem domicílio, se ela está inelegível, se ela tem quitação eleitoral. As minhas condições pessoais, as condições de cada candidato, serão discutidos nos pedidos de registros individuais de candidatura. Mas a regularidade da convenção,
da escolha daquele nome, por que é o Zezinho que vai ser candidato e não o Luizinho, por que a Maria Cláudia e não a Luísa. Essa convenção foi válida, seguiu normas do estatuto, publicado com antecedência, a ata é válida, existe muito comum na Justiça Eleitoral a alegação de ata fraudada. Você faz uma convenção hoje, o pessoal lavra uma ata, à noite eles vão lá e mudam a ata toda e apresentam uma segunda ata. Então, há possíveis questionamentos sobre a regularidade dos atos partidários de escolha daqueles candidatos. Candidatos cujas condições pessoais serão discutidas no registro individual de cada um deles. E aí surgiu a primeira construção jurisprudencial do TSE. Ora, se eu estou falando no DRAP, se eu estou analisando a regularidade dos atos partidários, a validade da convenção, a veracidade da ata, eu também posso discutir no DRAP a legalidade da lista de candidato. Eu não vou discutir os candidatos, se o Zezinho pode concorrer, se a Maria pode concorrer. Não, isso é assunto para tratar nos pedidos de registro individual de candidatura. Mas no DRAP eu posso analisar a validade em si da lista e não dos nomes. E um dos requisitos legais da validade da lista é que ela contemple 30% mínimo de um dos sexos, e a gente sabe, infelizmente, que esse um dos sexos acaba sempre sendo a mulher. São as mulheres que ocupam esse mínimo e esses 30% mínimo acabam virando teto. É muito difícil ver uma lista de candidaturas que contemple um percentual muito maior do que 30% de mulheres num problema que já é histórico no Brasil, que é a baixa participação feminina na política. Mas, pois bem, entendeu o TSE, então, que essa norma do artigo 10º, parágrafo 3º, o controle judicial dessa norma pode ser feito quando da análise do DRAP. No DRAP, eu vou analisar a validade da lista. A composição está certa? Tem 30%? E aí veio a segunda pergunta. E se não tiver? Bom, se não tiver, nós vamos intimar o partido político para que ele corrija a lista. Como é que eu posso corrigir a lista? Bom, se eu ainda tiver espaço para apresentar mais candidatos, eu posso preencher com mulheres, ou homens, mas em regra mulheres, até preencher os 30%. Mas se você já estiver no máximo, no limite de candidaturas, corta homem. Excluem-se os nomes de alguns homens para que, no fim das contas, a lista contemple o percentual de 30%. Aí vem a pergunta adiante. E se não corrigir? Qual é a consequência? No limite, o descumprimento do artigo 10º, parágrafo 3º, gera qual consequência? Né? E aí uma primeira construção jurisprudencial da Justiça Eleitoral, já que, volto a dizer, a lei não traz nenhuma sanção explícita pelo descumprimento do artigo 10º, parágrafo 3º, foi entender que, constatada a ilegalidade da lista por ofensa ao artigo 10º, parágrafo 3º, indefere-se o DRAP, rejeita-se o DRAP. E qual é a consequência da rejeição do DRAP? É gravíssima. Se a regularidade dos atos partidários é afastada, cai toda a lista apresentada por aquele partido político. Tem-se o prejuízo de todos os pedidos individuais de registro de candidatura. Cai tudo. Aquele partido não terá candidatos. Se o DRAP cai, significa que não há candidaturas válidas para aquele partido. Volto a dizer, não estou discutindo as condições individuais de cada postulante. Estou simplesmente dizendo que os atos partidários em cujo contexto se deliberou por aqueles nomes são inválidos e, portanto, se eles são inválidos, nenhum nome vai ser apresentado por aquele partido político. Vejam que é uma consequência muito grave. Um partido simplesmente não vai concorrer. Se cai a lista, ele não apresenta candidatos. E foi aí, a partir dessa jurisprudência, dessa construção jurisprudencial do TSE, que os partidos se ligaram para a obrigatoriedade de apresentar listas que contenham 30% mínimo de um dos sexos. Sem mais listas exclusivamente masculinas, ou infelizmente, acho que isso nunca aconteceu, mas seria igualmente ilícita, uma lista exclusivamente feminina. Os partidos deixaram de fazer. Só que com o caminhar do tempo, uma realidade se apresentou. O quê? Muitos nomes que estavam ali naquela lista e que na hora que o juiz vai analisar o DRAP, ele analisa apenas a lista como um todo.
Se a proporção está correta e não há nenhuma alegação de vício em convenção, em ata, nem nada disso, o DRAP é aprovado, não é? Só que o caminhar das campanhas políticas revelou uma outra realidade. Qual realidade? Que muitos dos nomes lançados na lista, e lamentavelmente nomes femininos, para compor, para alcançar essa cota de 30% de candidatura, eram nomes de pessoas que não eram candidatas de verdade, que estavam ali só para fazer número, só para completar o percentual, só para gerar o atendimento da cota. Esse problema, então, surgiu quando o TSE, por jurisprudência, entendeu que o DRAP caía se não tivesse 30% de um dos gêneros. Então, as pessoas trataram de encher de nomes femininos na lista. Essa foi a primeira resposta. E, passado um tempo, a realidade das campanhas demonstrou que nem todos aqueles nomes que estavam na lista correspondiam a candidaturas reais e efetivas. Existem alguns tipos de fraude, que a gente chama, na indicação de nomes para completar, para o alcance da cota de gênero a que se refere o artigo 10º, parágrafo 3º. Num primeiro momento, os partidos se valeram daquela fraude que a gente costuma dizer ex ante. É a fraude inicial. Exemplo, uma ficha de candidatura falsificada. Então, eu, homem, pegava o nome de uma pessoa que eu não conheço, escrevia lá, descobria qual era o CPF dela, usava o CPF e eu mesma assinava. Fazia ali uma rubrica, falsificava a assinatura daquela candidata. E então fingia que aquela pessoa que muitas vezes nem sabia que o seu CPF estava sendo usado na perspectiva de um registro de candidatura, a pessoa não sabia. O dirigente partidário ia lá, pegava 5 fichinhas, ele mesmo preenchia, descolava número de CPF, nome de alguém, e ele mesmo assinava, muitas vezes, servidoras públicas, que nem sonhavam que os seus nomes estavam aparecendo falsamente como supostas candidatas naquela lista apresentada pelo partido. Como no DRAP não se analisam as condições individuais dos postulantes, o juiz olhava, via que o percentual estava preenchido e simplesmente deferia o DRAP. E só depois é que se vinha a descobrir, por exemplo, que houve o uso do CPF de alguém sem o seu conhecimento, com a aposição de assinaturas forjadas e fraudulentas por dirigentes partidários. Essa é a fraude ex ante. É de pronto. A pessoa, a suposta candidata, nem sabia. É uma candidatura inexistente. Um pedido feito à revelia do próprio cidadão, da própria cidadã, mediante falsificação. E os senhores não vão acreditar como é que essas situações foram descobertas. Porque imagina, como é que a candidata descobre que estão usando o nome dela numa lista partidária de candidatura? Bem depois. Porque essa pessoa não concorria mesmo, ela nem sabia que ela estava inscrita para alguma disputa, não é? Então não participava, não fazia campanha, não fazia nada. E vocês sabem, os senhores sabem, as senhoras sabem, que encerrada uma campanha, todos os candidatos têm o dever de prestar contas, os eleitos e os não eleitos. E mesmo os candidatos que não movimentaram recursos financeiros têm obrigação de prestar contas, inclusive demonstrando a conta zerada. E mesmo quem sequer abriu conta, porque essa candidata não fez nada, ela nem sabia, o dever de prestar contas se impõe a todos os candidatos indistintamente. E essas pessoas, porque não sabiam, não prestavam contas. E isso gerava o quê? A falta da quitação eleitoral. E elas iam descobrir lá na frente, em pleitos eleitorais futuros, quando elas iam votar, que elas não estavam quites, elas não podiam votar porque faltava quitação eleitoral a essas mulheres. E elas diziam, mas poxa, mas como é que eu não posso votar? Eu não tenho multa. Você tem uma multa aqui, você foi candidata no ano tal e você não prestou suas contas. Portanto, você não tem a quitação eleitoral. E só aí é que elas iam descobrir que os seus nomes e os seus CPFs tinham sido indevidamente utilizados na perspectiva de uma campanha que elas nem sabiam que elas tinham concorrido. Então, é uma situação
terrível que alija ainda mais essas mulheres. Porque, além de tudo, elas perdem a quitação eleitoral por não terem prestado contas numa campanha que elas nem sabiam que elas estavam inscritas. Então, essa é a fraude clássica, movida por falsificação, inclusive documental. Essa é a fraude ex ante. Mas o caminhar do tempo trouxe formas mais sofisticadas. Ao invés do dirigente partidário, por exemplo, pegar o CPF de uma outra pessoa, a revelia dela, e falsificar uma assinatura, ficou mais fácil. Ele conversava com a secretária, ele pediu para sua esposa, para sua irmã, para sua filha, falou, gente, é o seguinte, nós estamos precisando aqui de 5 mulheres para preencher a cota de 30%. Entra aqui, ó, assina aqui a ficha de candidatura, vocês se candidatam mesmo, então ele não precisa cometer o crime de falsificação. As pessoas de fato preenchem, mas vocês estão aqui só para fazer volume, só para fazer número, só para preencher a cota, vocês não vão fazer campanha, vocês não vão pedir voto, tá tudo certo. E lá na frente a gente presta a conta de vocês, uma prestação de conta zerada. Essa foi uma realidade muito presente. E começou a chamar a atenção. Chamar a atenção como? No expressivo percentual de candidatas femininas que tinham 0 votos. Existe candidato masculino com 0 votos? Existe, acontece. Existe candidato homem que desiste. No meio da campanha, ele larga a mão daquilo, nem ele mesmo vota nele, que é o que a gente chama de desistência tácita de candidatura. Mas quando a gente analisava globalmente, o percentual de candidaturas femininas com 0 votos era de 98%. E isso acendeu o alerta vermelho. Tem alguma coisa errada com as candidaturas femininas. E a realidade mostrou que eram candidaturas fictícias. É que eu faço um parêntese, porque o movimento feminino não gosta nada da expressão candidata laranja, porque traz aquela pecha pejorativa mesmo de uma laranja podre, contamina o saco todo. É uma carga pejorativa num processo de dupla violência da mulher, que é usada para burlar um mecanismo de promoção feminina e que depois ainda é duplamente apenada com essa pecha de laranja, digamos assim. Então, a expressão mais adequada, digamos assim, seria de candidaturas fictícias. E aí vem uma nova pergunta. E agora? Qual é o instrumento jurídico adequado para impugnar esse tipo de situação? Porque os senhores sabem que quando a gente apresenta o DRAP, apresenta os pedidos de registro individual de candidatura, publica-se um edital e abre-se um passo para impugnação. E não havendo impugnação, acabou. Opera-se a preclusão. E essa situação de fraude, daquela mulher que preencheu a ficha, não é a fraude ex ante do CPF roubado e da assinatura forjada. Não, a pessoa de fato preencheu. Essa situação é uma situação que só vai se descortinar com o desenrolar da campanha. É só com o processo eleitoral em curso que você vai perceber que aquela mulher é candidata, mas está pedindo voto para o marido. Você vai entrar no Facebook dela e vai perceber que não tem absolutamente nenhum ato de propaganda para ela. Você vai ver que ela tem prestação de conta zerada, não movimentou absolutamente nada. Ou seja, a constatação do status fraudulento dessa candidatura pressupõe o desenrolar. Ou seja, a ação, o instrumento processual cabível para sancionar esse tipo de comportamento não pode ser impugnação ao DRAP. Por quê? Porque quando eu impugno o DRAP, a campanha nem começou. Eu não tenho como saber se essa fraude vai acontecer ou não. Precisa ser um instrumento processual que eu possa fazer uso na reta final da campanha ou mesmo depois de encerrada a campanha eleitoral. Porque é só no transcurso da campanha que a situação, o status fraudulento vai se revelar. A fraude vai se materializar ao longo do processo eleitoral. E esse foi um debate relevante. Por quê? Porque nós não temos, no nosso ordenamento jurídico, uma ação voltada para isso. E aí vem uma outra pergunta, que foi a mesma pergunta que se colocou em relação à lista em si.
Eu não estou impugnando o DRAP, eu estou impugnando candidaturas fictícias. Contra quem eu devo entrar? Eu não sei qual é a ação cabível, mas eu preciso do instrumento processual que possa ser utilizado após a realização da campanha, porque é somente aí que eu vou saber se aquela candidatura era real ou fictícia. Se existir um instrumento processual, contra quem eu devo ajuizar essa ação? Contra a candidata fictícia? Contra ela apenas? Contra o dirigente partidário? Eu preciso provar conluio, dolo, fraude? E a pessoa que se elegeu naquela lista fraudulenta, mas que não tem nada a ver com a fraude, muitas vezes nem sabia que o presidente do partido pegou a irmã, a parente, para encher e turbinar de mulher aquela lista. E o candidato que não tem a ver com a construção da situação fraudulenta, mas que se elegeu dentro daquela lista. Então vejam que não são perguntas fáceis. E é por isso que eu disse que esse debate em torno de candidaturas fictícias é um debate que ainda se acha em construção perante a jurisprudência, porque a lei é lacunosa, ela não diz qual é a ação, ela não diz quem são os réus, ela não diz qual é a consequência. Então, o que a Justiça Eleitoral sabia ex ante é que essa situação era uma situação de burla à norma. E a pergunta que ficava, e agora? Como acionar, com quem acionar e qual será o efeito? Em 2012, então vejam, senhores, há 10 anos, e o debate não se esgota. Esse é um tema muito presente na jurisprudência da Justiça Eleitoral. Em 2012, o TSE firmou o entendimento sobre quais são os instrumentos processuais que eu posso utilizar para questionar este tipo de candidatura fictícia, ou seja, daquela candidatura ex ante, formalmente ok, preenchida por alguém, assinada devidamente, mas que, no fundo, é uma candidatura não real, porque não pratica atos de campanha. O eleitor sequer sabe que aquela pessoa é candidata, porque nem ela pede voto para ela mesma. Então, em 2012, o TSE entendeu que cabe AIME, ação de impugnação de mandato eletivo, para este tipo de situação. A AIME é a nossa única ação eleitoral de cassação que tem previsão constitucional. Ela está no artigo 14, parágrafo 10º, que tem a seguinte redação. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação. Então, vejam, é um instrumento que comporta essa avaliação sobre o comportamento das candidatas ao longo do processo eleitoral. E por que comporta a AIME? Porque o prazo de ajuizamento da AIME, que é um prazo decadencial, é de 15 dias após a diplomação. É nossa ação eleitoral com prazo mais dilargado. Então, dá tempo de você perceber e constatar, não apenas em razão do resultado das eleições, porque você já tem, depois da diplomação, você já sabe quem são os eleitos. Então, você já sabe que aquela candidata teve 0 votos. Mas você também consegue constatar que ela não praticou ato de campanha nenhum, que o Facebook dela ela pedia voto para outro, que a prestação de contas dela, as parciais, não tinham nada, né? Que ela não apareceu no plano de mídia daquele partido em momento nenhum e que ela teve 0 votos. Tudo isso já se revelou. Então, a AIME é uma ação que dá este prazo para que os atores do processo eleitoral possam impugnar esse tipo de violação transversa ao artigo 10º, parágrafo 3º. Então, o prazo decadencial de ajuizamento da ação de impugnação de mandato eletivo é de 15 dias. Instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Então, vejam, essa situação de lançar candidaturas fictícias só para preencher o número não se enquadra no conceito de abuso do poder econômico, não tem nada a ver com numerário. Também não se encaixa na ideia de corrupção. Corrupção tem definição própria, inclusive, porque é crime, tem definição própria no Código Penal. Mas a AIME também cabe em caso de fraude. Fraude. É certo que a jurisprudência do TSE sobre esta expressão do artigo 14, parágrafo 10º, fraude, era no sentido de que a fraude que dá ensejo ao ajuizamento da AIME
é a fraude no processo de votação. Uma fraude, pessoal, muito relacionada à época em que a gente tinha votação em cédula, né? Esse tipo de fraude do processo de votação, riscar cédulas, e a gente sabe, era a famosa eleição a bico de pena antes das nossas urnas eletrônicas, reza a lenda, eu não tenho idade para isso, então não presenciei, mas que o pessoal andava com uma carguinha de caneta aqui assim no punho, e quando viam as cédulas faziam assim, ó, e faziam um X, um risco em outro nome de candidato, porque quando tinham dois nomes riscados numa mesma cédula, o voto era anulado. Então o pessoal andava aqui, não sei se dá para me chegar, no punho da manga, com uma carguinha de caneta Bic cortada bem fininha, e iam fazendo assim nas cédulas para anular o voto. Era esse tipo de fraude da votação estrito sensu que dava ensejo ao juizamento da AIME. Então, para comportar essa fraude, que não tem nada a ver com fraude de votação, essa fraude à lei, o que é fraude à lei? O ministro Eros Grau tem uma definição maravilhosa, que é praticar atos apenas aparentemente compatíveis com o dispositivo legal, mas que no fundo tem a clara intenção de burlar aquele mesmo dispositivo legal. É comportar-se apenas na aparência de acordo com a lei, mas no fundo você está dando uma pernada na lei. Esse conceito de fraude à lei, conceito mais amplo, não era o conceito de fraude de interpretação do TSE para ajuizamento da AIME. Então, deu-se essa interpretação mais alargada ao conceito de fraude, para que a AIME pudesse ser o instrumento possível de utilização nesses casos de candidatura fictícia. Mas não ficou por aí. O TSE também entendeu ser cabível a AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que eu digo aqui é a mãe de todas as ações eleitorais de cassação. É a ação de maior volume, é a ação que comporta uma produção probatória mais profunda. Então, ela é a ação por excelência, hoje, de cassação de mandatos. É a ação de investigação judicial eleitoral, que está prevista no artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Ela já não está na Constituição, como a AIME, não está na Lei Eleitoral 9.504, ela está na Lei Complementar 64/90, que é a nossa lei de inelegibilidades. E o que diz o artigo 22? Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público, e agora a gente tem que fazer uma leitura casada para também comportar as federações, poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao Corregedor Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida dos veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou de partido político. Então vejam, a AIGE, ela é a ação cabível para apurar uso indevido ou abuso do poder econômico, então uso em excesso de dinheiro, ou uso de dinheiro proveniente de fonte vedada, ou uso de dinheiro fora da conta oficial de campanha, que é o famoso Caixa 2, abuso do poder econômico, não tem nada a ver com candidatura fictícia. Utilização indevida dos veículos ou meios de comunicação social, também não tem nada a ver, que é usar rádio, jornal, internet, WhatsApp, para desequilibrar o pleito, para disseminar notícias falsas, desinformação, atingir o processo eleitoral, nada a ver com candidaturas fictícias. Ou abuso do poder de autoridade. E essa ideia de abuso do poder de autoridade comportaria, dentro dessa expressão, daria para abrir um guarda-chuva para comportar esse debate sobre candidaturas fictícias? E o TSE entendeu que sim, que dentro da ideia de abuso do poder de autoridade, é que é bom dizer, sempre se entendeu que essa expressão abuso do poder de autoridade da Lei Complementar 64/90 era sinônimo de abuso do poder político. Então, abuso da autoridade pública, né, de você se abusar do seu cargo público e da autoridade que deriva desse cargo público, dessa função pública, para desequilibrar o processo eleitoral. E aí deu-se essa interpretação de autoridade fora do conceito de autoridade pública
para se entender que quando há hipóteses configuradoras de candidaturas fictícias, há também a prática de um abuso de autoridade, de sorte que é possível a utilização da AIGE para investigar esse tipo de situação. A gente sabe que a AIGE pode ser ajuizada até a diplomação, então também é um instrumento que dá este prazo para que os atores eleitorais possam, a partir do desenrolar das campanhas, aferir se aquela candidatura é real, efetiva para valer, ou se é uma candidatura meramente fictícia, a despeito de formalmente válida no que concerne a assinatura e apresentação do requerimento, ela é materialmente fraudulenta, porque ela apresenta pessoas que não estão concorrendo para valer, não vão praticar atos de campanha, não vão realizar movimentação de numerário e que muitas vezes vão pedir votos para terceiras pessoas e que então, no fundo, estão lá também só para fraudar o comando do artigo 10º, parágrafo 3º. Pois bem, então cabíveis são a AIME e a AIGE. Aí vem a segunda pergunta, contra quem? Contra quem? Quem deve compor o polo passivo dessas ações? E essa pergunta está imbricada com uma outra. E qual é a consequência? Porque a lei não traz. Quando a Justiça Eleitoral interpretou que aquela fraude ex ante, que a não composição dos 30% derrubava o DRAP, nós já sabemos que quando cai o DRAP, caem as candidaturas. Porque as candidaturas pressupõem a validade do ato partidário que desembocou na escolha daqueles nomes. Então, se o ato partidário não foi válido, a escolha daqueles nomes é inválida, caem os pedidos de registro individual. Não havia muita dúvida quanto a isso. Mas quando a gente fala de AIGE e de AIME, a gente fala, em regra, de cassação do mandato do beneficiário do ilícito eleitoral. O beneficiário, muitas vezes, é o próprio autor do ilícito. Então, eu faço em meu benefício, eu sou candidato à reeleição, eu abuso da máquina pública. Eu sou autor e beneficiário daquela conduta. Ou então, não. Há uma separação das figuras, do autor e beneficiário. Exemplo, eu já estou reeleito, não posso mais me candidatar. Mas eu vou usar a máquina para promover o meu candidato, que é o meu secretário de governo. Ou a minha esposa. Não, não pode, porque eu já estou reeleita, esposa seria inelegibilidade reflexo. Ou meu amigo, eu vou usar a máquina para promover o candidato que eu apoio. Então, o autor do ilícito sou eu, o beneficiário é ele. Ele foi eleito na perspectiva de uma eleição comprometida por abuso de poder. Ele perde o mandato, porque aquela eleição foi conspurcada. A normalidade e a legitimidade do pleito foram atingidos com gravidade. Os votos são nulos, convoca-se nova eleição. Então, a AIGE e a AIME trabalham na perspectiva da cassação do mandato do beneficiário, porque parte-se da premissa de que aquela eleição só aconteceu porque foi cometido o ilícito, o abuso de poder, a fraude, a corrupção. Não fosse isso, ele não teria sido eleito. Houve comprometimento com gravidade objetiva da normalidade e da legitimidade das eleições. Então, cai o mandato. Vamos convocar uma nova eleição, agora normal, agora legítima, com paridade de armas, e vamos ver quem vai ganhar. E, evidentemente, aquele que deu causa não pode concorrer no pleito suplementar ou nas novas eleições. Agora, vejam, numa hipótese de candidatura fictícia, quem é o beneficiário? Quem deve perder o mandato? Se um partido apresenta 10 nomes de candidato, ele tinha a obrigação de apresentar 3 mulheres. Ele não apresentou. As 3 candidatas eram fictícias. Elegeram-se 4 homens daquela lista e 2 suplentes. Então, tem 4 mandatários e 2 suplentes. Quem é o beneficiário direto do fato das 3 mulheres não serem candidatas reais? Eu vou fazer essa pergunta, vou tornar essa pergunta mais difícil. O partido tinha 10 candidatos possíveis. Ele tinha que trazer 3 mulheres. E ele trouxe só 2. A terceira era fictícia. E essas 2 mulheres se elegeram ao lado de outro homem.
quem foi o beneficiário da montagem fraudulenta daquela lista. Quem deve perder o mandato em razão, tendo em vista que das 3 candidatas femininas que eram obrigatórias para alcançar o percentual de 30%, uma não era candidata efetiva, as outras 2 eram, e elas se elegeram. E outro homem elegeu também ao lado delas. Quem perde o mandato? Essa não é uma pergunta fácil, não foi uma pergunta fácil, inclusive porque nessa segunda situação que eu apresentei para os senhores, corre-se o risco, a depender da interpretação que se dê, de derrubar 2 mulheres eleitas. E aí vejam que paradoxo. Eu, para promover a participação feminina na política, estou derrubando 2 mulheres eleitas. Numa política afirmativa, que estaria se voltando contra o próprio destinatário dessa ação afirmativa. Percebem a dificuldade do problema? Quem deve estar no polo passivo? O presidente do partido? Antigamente, quando ainda era possível, o representante da coligação? Eu preciso provar dolo, conluio ou mera circunstância de uma candidata ser fictícia já é o suficiente? Então, esses foram os problemas que se colocaram ao TSE e não foi uma construção fácil. E o que entendeu o TSE é o seguinte: quando uma lista é formada de forma fraudulenta, então tem 10 candidatos, tinha que ter 3 mulheres, eu só tinha 2, a outra não era candidata real, ela era irmã de alguém, estava lá só para compor. Quando isso acontece, deve cair a lista inteira. Por quê? Porque é uma lista ilegal. Se eu tivesse tido condições de conhecer e saber dessa ilegalidade desde o começo, eu poderia ter impugnado o DRAP. E a impugnação do DRAP, todo mundo sabe, quanto a isso não há discussão, caem todos os candidatos, cai a lista toda. E aqui, o só fato de ser uma fraude que só se revela com o desenrolar da campanha não deveria alterar o resultado da sanção legal. Entendeu, TSE? Que cai a lista. Que todos aqueles daquela lista foram beneficiários diretos ou indiretos da candidatura fraudulenta. E não deixa de ter razão. Eu, ao invés de disputar com 10, estou disputando com 9. A bem da verdade, se os senhores forem pensar, até as mulheres eleitas também se beneficiaram. Uma das concorrentes era fake, elas não tinham. Fica uma eleição mais fácil. Imaginem se 9 dos 10 candidatos apresentados forem fictícios. A eleição está muito mais fácil para o único candidato real. Ele não compete com ninguém dentro daquele mesmo partido. Então, entendeu o TSE que o benefício é de todos da lista, mesmo as mulheres, e que a consequência é a queda de todos os mandatos. Essa premissa traz uma consequência processual. Ora, se toda a lista vai perder o mandato, então todo mundo que figurou naquela lista tem que ocupar o polo passivo do processo. Então, em casos de candidatura fictícia, seja em AIGE, seja em AIME, quem necessariamente precisa estar no polo passivo da ação? Todos os candidatos que compuseram aquela lista. Todos eles serão cassados, independentemente de participação na fraude. Vem aquela pergunta, puxa, mas e o cara que não tem nada a ver com isso? Que foi eleito com 200 mil votos, não participou de nada disso, teve uma votação estupenda. Vai cair porque o presidente do partido botou a amiga dele lá para compor, quando ele nem sabia. Vai cair. Vai cair porque a lista é fraudulenta, e se a lista é fraudulenta, ninguém pode ser eleito validamente dentro dela. Eu me lembro que na época, e na condição de advogada, atuei nesse processo, eu trouxe ainda uma outra questão para além do beneficiário direto, da falta de competitividade de uma lista que é composta por candidaturas falsas. Eu trouxe a ideia de cardápio eleitoral. Quando o artigo 10º, parágrafo 3º, diz que as listas devem ter 30% de um dos sexos, o que ela estabelece, no fundo, não é só igualdade de gênero, paridade, representatividade. Ela cria um direito do eleitor de exercer a sua escolha
dentro de um cardápio eleitoral minimamente plural. É a mesma coisa de eu ir num restaurante e só ter frango. Eu tenho liberdade de escolha, eu tive liberdade de escolha ao selecionar minha refeição. Não, eu até queria peixe, mas não tinha peixe, só tinha frango. Então, o que o artigo 10º, parágrafo 3º dá é o direito ao eleitor de fazer a sua escolha eleitoral num cardápio minimamente variável na perspectiva de gênero. E quando essa lista é falsa, ela é fraudulenta, ela é composta por candidaturas fictícias, compromete-se um bem jurídico de estatura constitucional relevantíssimo, que é a liberdade de escolha do eleitor. O que adianta eu ter um cardápio que diz que temos peixe, massa e carne, se na hora que eu vou pedir carne não está faltando, e massa não, hoje não tem. No fundo, só tem frango, peixe, sei lá. A liberdade de escolha é comprometida. E se a liberdade de escolha do eleitor foi comprometida, o pleito precisa ser repetido. Então, a consequência deve ser necessariamente a queda inteira de todos os eleitos. Os senhores devem concordar comigo, e as senhoras também, que é uma consequência muito grave. Não é comum. Quando a gente entra com a ação de cassação eleitoral, quando a gente vê a ação de cassação eleitoral e julga a ação de cassação eleitoral, em regra você caça uma chapa, um candidato, o prefeito e o vice, porque a chapa é única e indivisível, o deputado, o senador, caçar diversos nomes, derrubar muitas vezes uma maioria numa Assembleia Legislativa, num órgão legislativo, é uma consequência gravíssima, sem precedentes na construção das ações eleitorais. E é nessa perspectiva que muitos têm apontado um efeito bumerangue, sabe? Quando a gente joga o bumerangue, ele volta e bate na nossa testa. O efeito é tão grave, tão dramático, a consequência do reconhecimento dessa fraude, que muitos tribunais regionais estão exigindo provas com um grau de robustez quase que impossível de ser alcançado. Uma densidade probatória, um estándar probatório que não é o mesmo que se exige, por exemplo, para caçar uma chapa de prefeito. Né? Então, eu digo isso porque, por exemplo, ontem, no Tribunal Superior Eleitoral, para os senhores verem como o tema ainda é fresco, como ele ainda desperta olhares e repensar. Ontem, o Tribunal Superior Eleitoral julgou um caso de candidatura fictícia, em que o Tribunal de Origem reconheceu que as candidaturas eram fictícias e o que fez? Declarou a inelegibilidade das mulheres. Então, veja, as mulheres elas são usadas, as mulheres elas são afastadas do espaço de poder e, ao fim e ao cabo, quando se reconhece a fraude contra as mulheres apenadas são as mulheres. Então, ontem, o tribunal reverteu para dizer que a consequência, evidentemente, não é deixar inelegíveis as mulheres, é derrubar a chapa inteira. Pode haver imposição de inelegibilidade? Pode. Para quem? Para os responsáveis pela fraude. Aqueles que foram os responsáveis pelo ilícito ficam inelegíveis. É assim em AIGE. Se eu pratico abuso de poder para favorecer o meu amigo, que é o meu candidato, ele perde o mandato. E eu, que não tenho mandato, porque já estava reeleito, eu só estava ajudando meu amigo a se reeleger, fico inelegível por 8 anos. E isso também se aplica à questão da fraude à cota de gênero. Os responsáveis pelos ilícitos, que muitas vezes são os dirigentes partidários, que também devem compor o polo passivo. Não é obrigatório. Obrigatórios são todos da lista. Mas se os dirigentes partidários tiverem participação na construção da lista fraudulenta, e na grande maioria das vezes eles têm, eles precisam estar no polo passivo para que possam sofrer a sanção de inelegibilidade. Porque, evidentemente, eu não tenho como impor sanção a alguém que não participou do processo e que, portanto, não se defendeu. Há alguns problemas, muitos problemas. Então, e veja, nesse caso de ontem, importante dizer que o TSE reafirmou sua jurisprudência no sentido da derrubada da chapa. E vejam, a Corte de Origem tinha absolvido e afastado a acusação de candidatura fictícia, dizendo que não havia prova robusta suficiente. E quais eram os elementos que se tinha lá? Votação zerada, prestação de contas das candidatas mulheres, que não era zerada, mas era padronizada. O que é isso? Lá no finalzinho da campanha, vem um gasto de um posto de gasolina, vem um gasto com panfleto, padrão. E quando você pega as mulheres todas, as notas fiscais chegam a ser sequenciais.
Ou seja, alguém correu para simular um gasto para todas elas. E aí, na hora de prestar conta, as prestações de contas de todas elas é padrão. Falta de pedido de voto, inclusive uma delas no Facebook pedia voto para outra pessoa. Não demonstração de atos de campanha. Esse combo foi tido como insuficiente pelo Tribunal Regional. E o TSE ontem determinou a cassação do mandato e corrigiu a extensão da reprimenda, que deve ser não a inelegibilidade das mulheres, mas é derrubada da chapa toda, porque a lista é irregular. Mas a questão também, muito embora isso ainda esteja em aberto, o que a gente identifica são novas formas de burlar a fraude à cota de gênero e formas que estão trazendo alguns desafios muito interessantes à justiça eleitoral. Exemplo, entra-se com uma ação questionando contra a lista toda de candidatos, sob a alegação de que 3 mulheres que compunham aquela lista não eram candidatas reais, não estavam praticando atos de campanha, não estavam na rua, não estavam pedindo voto. Aí na defesa, alguém arrola, e elas são réis porque elas foram candidatas e você precisa colocar todo mundo no polo passivo da ação. A suposta candidata fictícia vem e diz o seguinte: eu não sou candidata fictícia, eu desisti da campanha. Eu desisti, achei complicado e larguei mão. E agora? Mulheres estão proibidas de desistir das suas candidaturas? Homem pode desistir, mulher não. Uma desistência tácita, ela não foi lá e homologou a desistência. Se ela tivesse submetido judicialmente o pedido formal de desistência de candidatura, na perspectiva da substituição, deve ser preservada a cota de gênero. Mas ela simplesmente largou a campanha. E essa alegação veio muito na pandemia. E nós sabemos que a pandemia se fez sentir muito fortemente sobre as mulheres. E agora? Vamos exercer um escrutínio judicial sobre a desistência das mulheres? Olha que pergunta difícil. O TSE ainda não tem resposta pronta para a desistência voluntária de candidaturas, que vem se tornando uma tese defensiva muito frequente. Muito frequente. Quando a desistência é formal, quando a pessoa sai da campanha, a jurisprudência do TSE não oscila. A preservação da cota de 30%, ela tem que se manter ao longo da campanha toda. De sorte que se uma mulher desiste, o partido precisa substituí-la por outra mulher para que o percentual de 30% se mantenha. Então, isso já é pacífico na jurisprudência da justiça eleitoral. Esses 30% não precisam estar só no registro. Ah, depois vocês desistem. Não, ele precisa se fazer presente ao longo da campanha toda. A desistência tácita, quando a mulher diz: é verdade, eu queria ser candidata, eu preenchi a ficha, mas eu parei de fazer ato de campanha porque eu desisti. Muito cansada, meu pai adoeceu. E agora? Outro problema, e vejo que meu tempo se encerra, são as novas modalidades de fraude. Exemplo, a fraude por indução em erro. Isso, inclusive, está categorizado num interessantíssimo livro que recebi recentemente de uma juíza do TRE do Ceará. O livro se chama Fictícias, em que ela explora as diversas formas de burla à fraude, à cota de gênero. Uma das possibilidades é o seguinte: os dirigentes partidários chamam pessoas que são servidoras públicas e não sabem que precisam se desincompatibilizar. E ele fala: não, vem cá, vamos ser candidata, esse cargo que você ocupa não precisa. Ele induz ela em erro. E ela topa ser candidata. E ela pratica ato de campanha. Então é uma candidata que vai ter aí seus 30, 40, 50 votos, mas o partido não coloca um tostão nela, porque o que acontece? Ele sabe que o registro dela vai ser indeferido por falta de desincompatibilização e ele não vai recorrer. E ele vai dizer: puxa, a culpa é da Justiça Eleitoral que negou o seu registro. Então, é a fraude por indução em erro. Um outro caso interessante que chegou no Tribunal Superior Eleitoral refere-se à filiação partidária. A ficha de filiação da mulher ficou ali guardada, e a gente sabe que é o presidente do partido, os representantes do partido que lançam no FiliWeb aquela filiação. E ele foi lançar um mês depois. Erro grosseiríssimo, não é questão de dia, não. Um mês depois. E ela nem sabia. E ela é uma candidata que pratica ato de campanha. Você vai no Facebook, ela pede voto para ela se movimenta, ela recebe alguma votação.
mas ela não vai poder ser eleita, o partido não gasta nada com ela. Por quê? Porque ela não tem uma condição de elegibilidade, que é a filiação partidária. Vejam que desafios. Então, quando a gente pensa que candidatura fictícia é só aquele combo, votação zerada, prestação de contas zerada, ou prestação de contas padronizadas, falta de atos de campanha, não faz propaganda eleitoral, quando a gente acha que esse é o combo único, não é. Há hipótese de candidaturas femininas em que as candidatas induzidas em erro, inclusive, fazem campanha. Olha que forma inteligente de burlar a lei. Ela quer ser candidata, ela vai correr atrás, mas o partido já sabe que ela é legalmente inviável, ele induz ela em erro, e como ela pratica ato de campanha, essa fraude fica ainda mais difícil de detectar. Esse é um tema também em aberto na Justiça Eleitoral, o que revela que esse tema da candidatura fictícia, e volto a dizer, na sessão passada, foram 2 casos e um deles com pedido de vista. É um tema ainda muito desafiador ao Poder Judiciário, aos atores do processo eleitoral. A gente percebe que é um tema que angustia muito os dirigentes partidários, e aqui eu preciso fazer um parênteses nessa lambuja de tempo que me resta, que há relatos também de mulheres candidatas que agem de má fé e que ameaçam renunciar depois do prazo de substituição de candidaturas. A gente sabe que só pode substituir candidatos até 20 dias antes das eleições. Ameaçam renunciar à candidatura com o que fica derrubada a cota de gênero. Há relatos dessa natureza também de dirigentes partidários reféns da situação de cota de gênero e tendo que segurar ali as mulheres, sob pena de não poder mais substituir e perder o percentual mínimo. Então, as situações são múltiplas, a Justiça Eleitoral segue às voltas com esse problema, é um problema real. O kit candidatura fictícia, votação zerada, ausência de campanha, não pedido de voto, nem sempre se confirma. Há candidaturas fictícias, é exemplo dessas induzidas em erro, em que esse combo não se verifica e a fraude ainda assim é pertinente. Mas há também as situações inversas, em que o partido se sente coagido em algumas situações por mulheres que entram em candidaturas para conquistar algum benefício econômico em troca da permanência da campanha, muitas vezes quando o partido já não pode mais substituir, lembrando que a jurisprudência do TSE exige que esse percentual seja ferido em todas as etapas da campanha. Bom, eu espero que eu tenha jogado algumas luzes a esse tema para vocês, é um tema complexo, muitas AGs e muitas AIMs rolando na Justiça Eleitoral a respeito disso, é um tema relativamente novo, 10 anos é um bebê, não são nem 3 ciclos eleitorais ainda, né, que seriam 12 anos. Então, é muito importante que a gente tenha consciência das situações que estão ocorrendo na Justiça Eleitoral, da jurisprudência até agora firmada, dos instrumentos processuais e dos pressupostos procedimentais dessas ações. Muito obrigada. Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. Ensinar é o que fazemos direito.